Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está aqui nos assistindo. Eu tenho certeza que tu tá caindo dentro, tá estudando, tá arrebentando. Olha só, volta para cá e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da Lei Complementar 155 de 2004, que é a Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso. Perfeito, galera? Olha só, vamos lá. A gente parou na aula passada nessa parte aqui e vamos dar continuidade. Artigo 224. Findo o prazo das alegações finais e saneado o processo, a comissão processante apresentará o seu relatório minucioso e conclusivo, dentro do prazo de 10 dias, do qual constará. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que marcar aqui e ficar atento. Qual é o prazo para poder apresentar essas alegações finais? Esse relatório minucioso e conclusivo, o prazo é de 10 dias para poder apresentar esse relatório, ok? E o que tem que constar nesse relatório? Olha só. 1. A apreciação separadamente em relação a cada acusado, lógico, se tiver mais de um, das irregularidades que lhes foram imputadas, as provas colhidas e as razões da defesa, propondo ao final pela absolvição ou punição. Menção das provas em que se baseou para formar sua convicção, indicação dos dispositivos legais violados e as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então vamos lá, olha só. Eu vou fazer uma apreciação separada em relação a cada um, correto? Essas irregularidades que foram imputadas. Então, vou fazer uma apreciação em separado. Segundo, eu tenho que fazer o quê? Ao final, lá dentro desse relatório, ele vai propor ou a absolvição ou a punição. Lembrando a você, não vai ser a comissão quem aplica a penalidade. Eu tenho as autoridades competentes para aplicar a penalidade. Ela só vai fazer um relatório, ou ela vai propor a absolvição, ou vai propor a aplicação da penalidade. Levando em consideração que lá dentro, ela tem que botar tudo o que se baseou a sua convicção, tanto da absolvição quanto para o julgamento, entendeu? E eu vou levar em consideração todas as circunstâncias que vão servir ou para agravar ou para atenuar as circunstâncias agravantes e atenuantes. E isso deve ser levado em consideração. Perfeito, galera? Olha só. 2. Sugestão de outras providências relacionadas com o feito que lhe pareçam de interesse público. Então, não só a penalidade que vai estar nesse relatório, como qualquer outra informação que tenha o quê? Relação com o interesse público. Se tiver relação com o interesse público, pode ser colocada ali? Pode. Ela pode propor aquilo ali dentro do relatório, a comissão. Entendeu? Olha o artigo 225. O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou a sua instauração para o julgamento, no prazo de 20 dias, de acordo com a sua competência. Levando em consideração, galera, você tem que pensar o seguinte: o prazo para o relatório, preparar o relatório, você já sabe que é de 10 dias. E o prazo para julgamento, 20 dias. O prazo para julgamento é de 20 dias, perfeito? De acordo com a sua competência, até porque, se ela não for autoridade competente para aplicar tal penalidade, ela vai encaminhar pela via hierárquica até chegar na autoridade competente que deva aplicar aquela penalidade, ok? Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a competência da autoridade processante, será o processo administrativo disciplinar encaminhado para a autoridade competente que decidirá pela aplicação da pena em igual prazo. Olha que coisa linda, não sou a autoridade competente para aplicar tal penalidade de um processo administrativo que eu ordenei que instaurasse. Recebi aquele relatório, o que eu faço? Mando para a autoridade competente, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Gente, fica atento aqui, ó. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, ou seja, um vai receber uma suspensão e o outro uma demissão. Espera aí. Eu vou dividir o processo, vou mandar uma cópia para cada autoridade? Não. Vai ter competência para aplicar o quê? A penalidade? Aquele que compete à imposição de pena mais grave. Ou seja, quem pode mais, pode menos. Ok?
Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao governador do Estado, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia quando houver recurso. Então, vem para cá. Se a penalidade for demissão ou cassação de aposentadoria, lembrando, gente, demissão é o da ativa. Cassação de aposentadoria é quando o cara já se aposentou, mas é passível de receber alguma penalidade que enseja a demissão. Mas ele não está nativo, não demite, eu casso a aposentadoria. Sua aplicação caberá ao governador do Estado. E ele vai se amparar onde? No julgamento proferido pela autoridade processante, ou seja, no julgamento que foi proferido pela autoridade processante, na qual consta relatório minucioso que foi encaminhado para ele no prazo de 10 dias. Observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia quando houver recurso. Porque se tiver algum recurso, eu vou observar a manifestação do Conselho Superior para saber se realmente tem essa, se é necessária essa aplicação, se não é, tudo isso vai ser levado em consideração. É óbvio que toda essa parte procedimental aqui é levada em consideração por conta do contraditório e da ampla defesa. Eu tenho que observar o contraditório e a ampla defesa. Perfeito, galera? Estamos juntos? Vamos lá. Parágrafo 4º. Recebido o processo, o presidente do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil o distribuirá dentro de 5 dias ao relator. Perfeito? Então, olha só, uma vez que o processo foi recebido, o presidente do conselho, ele vai o quê? Distribuir para quê? No prazo de 5 dias para um relator. Ok? Parágrafo 5º. O relator, no prazo de 20 dias, deverá apresentar seu parecer e voto, ou determinar a realização de diligência que entender necessário ao melhor esclarecimento dos fatos. Ou então ele já pega, dá um parecer e já vota junto, ou então ele para. Olha só, precisava fazer a diligência X ou Y, eu precisava disso ou daquilo, de um exame pericial, ou oitiva de uma testemunha, enfim. Ele determinou uma diligência, ele vai lá, eu vou cumprir aquela diligência para melhor esclarecimento desses fatos. Ok? Olha só, parágrafo 6º. A comissão processante terá 30 dias de prazo para a realização das diligências determinadas pelo relator. Então, uma vez determinado a diligência pelo relator, a comissão processante vai ter o prazo de 30 dias para realização de diligências que pelo relator foram determinadas, porque ele julgou que seria importante tal diligência. Sobre as provas resultantes das diligências, manifestar-se-á o acusado no prazo de 4 dias e a comissão processante em igual prazo devolvendo o processo ao relator. Vem para cá. A partir do momento que resultou essas diligências em novas provas, eu tenho que mais uma vez dar ciência ao acusado, senão eu vou estar ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa. Uma vez dado ciência àquele acusado, ele vai produzir a sua defesa, óbvio, no prazo de 4 dias. E a comissão processante em igual prazo devolvendo o processo ao relator. Estamos juntos? Parágrafo 8º. O relator devolverá o processo à Secretaria do Conselho com o seu parecer e voto dentro do prazo de 15 dias, que poderá ser prorrogado por igual período pelo presidente do órgão, mediante pedido fundamentado. Então, o prazo que o relator ele vai ter para poder emitir o seu parecer e voto, 15 dias, que pode ser dobrado mediante o quê? Um pedido fundamentado ao presidente daquele órgão. Show? Vamos lá. Parágrafo 9º. Se outro conselheiro pedir vista dos autos, os receberá na própria reunião e deverá devolvê-lo na secretaria, com o seu voto dentro de 5 dias, apreciando-se o processo na primeira sessão ordinária posterior. Show de bola? Então, olha só. Se algum outro conselheiro pedir a vista dos autos, ou seja, ele recebe na própria reunião e devolve no prazo de 5 dias, lá na secretaria. Perfeito? E já com o seu voto. Tranquilo? E lembrando que vai apreciar, aqui ó, apreciando-se o processo na primeira sessão ordinária posterior. Na primeira sessão ordinária posterior vai ser apreciado tudo isso. Ok? Parágrafo 10. Após a apreciação do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil,
Os autos e a ata de reunião do conselho serão encaminhados à autoridade competente para a aplicação da sanção. Então, olha só, após essa apreciação por parte do Conselho Superior de Polícia Judiciária, os autos e a ata de reunião do conselho serão encaminhados. Como assim os autos e a ata, Geraldo? Os autos do processo e a ata. Toda essa aqui, ó, a partir do momento que eu tive uma reunião do Conselho Superior, eu vou fazer o quê? Uma ata daquela reunião, para lançar todas as informações que ali aconteceram. Do Conselho serão encaminhados à autoridade competente para a aplicação da sanção. Perfeito? De posse dos autos e da ata, ela pode aplicar essa penalidade. 226. A autoridade julgadora, quando o relatório da comissão processante contrariar as provas dos autos, poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade. Então cai para cá, olha só. Quer dizer que, depois que eu tenho lá um relatório, que eu tenho a ata do conselho, a autoridade que julgar é obrigada a seguir o conselho, ou melhor dizendo, o relatório que foi feito pela comissão processante. Ele é obrigado a obedecer? Não, porque se aquele relatório não estiver de acordo com as provas dos autos, ou seja, se o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora, ela pode, peraí, olha só, as provas são essas, e a penalidade foi pequena demais, eu vou agravar. Ou então, ao contrário, olha só, aqui eu tenho as provas e a penalidade é maior do que o que está aqui dentro. Não, eu vou dar uma diminuída. Ou simplesmente, não é nem para aplicar penalidade, eu vou absolvê-lo, eu vou isentá-lo de pena. Ou seja, ele pode fazer isso? Pode, quando a comissão processante contrariar as provas dos autos. E aí, de forma motivada, vai poder agravar, vai poder abrandar ou até mesmo isentar o servidor daquela responsabilidade que for imputada a ele. Perfeito, galera? Vamos lá. Então você já viu que não fica amarrado aquele processo à autoridade que vai julgar, ok? Não fica amarrado aquele relatório, tá bom? 227. O processo administrativo disciplinar será sobrestado se o acusado for demitido por decisão proferida em outro procedimento disciplinar. Ou seja, eu impeço o prosseguimento dele, ele vai ser o quê? Sobrestado. Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar sobrestado retornará a andamento se o acusado for reintegrado ao cargo que ocupava e não o tiver ocorrido a prescrição. Ou seja, ele foi sobrestado, ou seja, é a impossibilidade de continuidade daquele processo. Por quê? Ele foi demitido em outro PAD. Só que depois ele conseguiu a sua reintegração. O que é a reintegração? É a anulação que demitiu o servidor. A anulação, seja por decisão judicial ou administrativa, anula, ele vai ser reintegrado, ok? A gente tem isso lá no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ele vai ser reintegrado. A partir do momento que ele foi reintegrado, o processo que estava sobrestado, ele volta a ter continuidade, salvo se já tiver ocorrido a prescrição, ok? Vamos lá. 228. É defeso para tudo. Olha só, eu sei que aí em casa tem gente que é formada em Direito e está estudando para fazer a prova da Polícia Civil do Mato Grosso. Mas eu também sei que tem uma galera de casa que tem outro ensino superior, enfim, e que não entende, não está a par das palavras utilizadas dentro do direito, dessas terminologias jurídicas, né, que alguns professores brincam falando que é o juridiquês. Quando ele falar é defeso, é proibido, ok? É defeso, é proibido. Se você tem dificuldade com palavra no seu material, tu faz o quê? Risca, puxa uma seta e bota proibido, para você saber que toda vez que ele falar é defeso, é proibido, tá? Vem comigo. É defeso, ou seja, é proibido, fornecer a qualquer meio de divulgação nota sobre ato processual antes de seu julgamento. Imagina só, que um determinado policial cometeu uma infração administrativa que veio repercutir pela mídia como um todo. Aí uma pessoa que teve o conhecimento de algo que estava ocorrendo, ou melhor, a pessoa tem o conhecimento de como está fluindo o processo administrativo, o que ela faz? Ela pega e informa isso daí, mas antes do julgamento. Aqui, ó, é defeso, é proibido fornecer qualquer meio de divulgação, nota sobre o ato processual antes do seu julgamento. Ele vai lá e oferece uma nota, diz, ó, tá assim, assim, assado, tal.
Posso fazer isso? Não. É defeso, é proibido. Ok? Artigo 229. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após o julgamento do processo e o cumprimento da penalidade. Então, olha só, a partir do momento que o servidor ele está respondendo a um processo administrativo disciplinar, ele pode pedir exoneração? Não. Ele não pode, só se no final do processo a penalidade aplicável a ele não for a penalidade de demissão, porque fora isso ele não vai pedir. Sabe por quê? Demissão é penalidade, exoneração não é penalidade. Se eu peço exoneração e saio daquele serviço público, nada vai constar na minha ficha funcional. Agora, se eu vou lá e enfrento um processo administrativo e sou demitido, aquilo vai constar nos assentamentos referentes àquela pessoa. Vai ficar na minha ficha, lá nas minhas costas, ok? Por isso que ele não pode pedir exoneração antes. Tá? Só que aqui o artigo ele traz mais uma possibilidade, que por incrível que pareça, caiu na prova do TRE. Tá, eu sei que o concurso ele não tem nada a ver com o seu, mas só para você ver a importância que dão em concurso o enfoque a respeito disso daqui, do arquivamento, ou melhor, do pedido de exoneração dentro de um processo administrativo. Caiu numa questão do TRE em 2016, eu só não me recordo qual foi, eu sei que a banca foi FCC, eu só não me recordo qual foi o estado, tá? Mas foi uma prova de tribunal de 2016 que caiu exatamente assim, a respeito do pedido de aposentadoria voluntária quando o servidor respondia ao inquérito administrativo. E a resposta correta é o quê? Ele pode se aposentar voluntariamente, estando ele respondendo a um processo administrativo? A resposta é... não. Olha o que teu artigo diz. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar, ou seja, que responder a um PAD, só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após o término do julgamento do processo e o cumprimento da penalidade. Para ficar bonito, não está escrito aqui. Tu bota aqui, ó, claro, né? Se não for demitido também. Ok? Se ele não for demitido. Se for demitido, é óbvio que ele não vai nem dar entrada na aposentadoria e nem ele vai conseguir pedir a exoneração. Não vai fazer essa substituição. Ok? Vamos lá. Vem comigo aqui. Parágrafo único. Havendo requerimento de exoneração a pedido, este deve ser juntado nos autos para apreciação ao término do procedimento. Ou seja, eu quero pedir minha exoneração, estou chateado, não quero mais trabalhar aqui na Polícia Civil do Estado do Mato Grosso. Beleza, me dá, eu vou anexar ao processo administrativo e ao final, se dele não resultar penalidade de demissão, aí beleza, pega tuas coisas e vai embora que eu deixo tu pedir exoneração. Porque fora isso, se for aplicável a penalidade de demissão, eu demito e não vou permitir que ele peça a exoneração, não vou exonerá-lo. Da reconsideração do recurso de revisão. Vamos lá. 230. É assegurado ao servidor o direito de recorrer em defesa do direito ou interesse legítimo. Óbvio, ele tem o direito de recorrer? Óbvio que sim. É o direito do contraditório e da ampla defesa. Aí em casa, você pode botar aqui, ó, escreve aqui, ó, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ou seja, artigo 5º LV, tá? Da reconsideração. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Epa, então sempre vai ter pedido de reconsideração? Não, ele não pode ser renovado. Eu só vou ter um pedido de reconsideração. Show de bola. Agora, para quem eu vou direcionar esse pedido de reconsideração? A autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão. Geraldo, não entendi. Transcreve para mim ou para o meu entendimento. Vamos lá. Você chega naquela menina, naquele rapaz dos seus sonhos e fala assim, e aí, vamos ao cinema comigo? Aí a pessoa te responde o quê? Não, eu não vou. Aí você vira e fala o quê? Por favor, vamos. O que tu está fazendo? Reconsidera aí a decisão que você me deu. Traz para a matéria. Quando uma decisão, quando uma autoridade, ela expede algum ato, ou ela venha dar alguma decisão, daquela decisão você fala assim, ei, reconsidera aí, ou seja, poxa, imprime um rumo diferente a esse que você está dando,
O nome disso é pedido de reconsideração. É aquele direcionado à própria autoridade que proferiu a decisão, que é objeto do nosso recurso. Perfeito? E ela não pode ser renovada, tá? Senão você vai ficar, reconsidera? Não. Reconsidera? Não. Aí vira bagunça. Ok? O prazo para a interposição do pedido de reconsideração é de 30 dias a contar da ciência do servidor ou da publicação da decisão recorrida. A partir do momento que ele teve ciência da decisão ou da publicação daquela decisão, o que vai acontecer? Abre-se o prazo de 30 dias e ele pode entrar com o pedido de reconsideração. Ok? O requerimento do pedido de reconsideração deverá ser encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Então, o que você vai escrever? Aqui no 236, tu puxa uma seta e escreve assim, ó, tramitação pela via hierárquica. Ok? Você vai escrever aí, ó, tramitação pela via hierárquica. Isso aí, tramitação pela via hierárquica. Por quê? Porque ainda que seja uma autoridade superior à tua autoridade ali, e você quer que ela reconsidere, você fala assim, pô, autoridade, entrega lá para o cara reconsiderar, ou seja, ele tramita pela via hierárquica, por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado. Ok? Vamos lá. Parágrafo único. O requerimento de reconsideração deve ser despachado pela autoridade no prazo de 5 dias e decidido pela autoridade que aplicou a sanção dentro de 15. Então, vamos lá. Olha só, eu quero aplicar uma recondução, eu quero pedir uma reconsideração. Então eu viro e falo assim, aí chefe, minha autoridade superior, entrega lá para o chefe superior lá, porque eu quero que ele reconsidere. Qual é o prazo que tem para processar o meu chefe para entregar para o outro? 5 dias. Chegou na mão do outro chefe lá, ou seja, para o superior hierárquico, aquele que é o meu superior. Nossa, parece até trava-língua, né? Qual é o prazo que ele passa a ter para decidir? O prazo é de 15 dias. Artigo 234. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. A partir do momento que você fala assim, ei, reconsidera aí para mim, que você tem um prazo de 30 dias para fazer isso, e ele fala assim, não, eu não reconsidero, show de bola. Você teve uma negativa? Teve. E dessa negativa cabe o quê? Recurso. Do indeferimento do pedido de reconsideração, cabe recurso. Show de bola? Das decisões administrativas disciplinares, teve uma decisão administrativa disciplinar? Cabe recurso? Cabe recurso. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. Para tudo. Por isso que o nome disso é recurso hierárquico. Pedido de reconsideração para a mesma autoridade. Recurso hierárquico para a autoridade superior àquela que proferiu a decisão. Que eu pedi que reconsiderasse e não reconsiderou. Então eu mando para a autoridade imediatamente acima dela. Por isso que o nome é recurso hierárquico. Volta comigo aqui, olha só. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior, a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente, em escala ascendente, as demais autoridades previstas nessa lei complementar competentes para a aplicação e julgamento das penalidades. Opa, Geraldo, peraí, então já estou sabendo que é dirigido para a autoridade imediatamente superior. Show, por isso que eu chamo de recurso hierárquico. Mas ele falou que ele continua aqui, ó, e sucessivamente em escala ascendente, ele vai para cima, ascendente, as demais autoridades previstas nessa lei. Ou seja, você entrando com o recurso, você tem a chamada pluralidade de instâncias. Anota no seu material isso que eu estou te falando. Pluralidade de instâncias, não estou falando entrância, nem estância, é instâncias, são graus de julgamento. Ou seja, você fez o pedido de reconsideração, aquela autoridade não aceitou, você manda para a autoridade superior a ela recurso hierárquico. E se ela proferir uma decisão que você não gostou, você pode ir para a autoridade acima dela. O nome é recurso hierárquico, que ele vai o quê? Subindo, ele vai progredindo em grau de ascendência. É o que está aqui está no teu artigo 234, no parágrafo 1º. Perfeito, galera? Foi, então tem pluralidade de instâncias. Instâncias são graus de julgamento. Olha só.
O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente, ou seja, mais uma vez ele tramita pela via hierárquica. Chefe, está aqui meu recurso, manda lá para cima. Perfeito? O prazo para interposição de recurso é de 15 dias, a contar da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração ou do recebimento da notificação do processo administrativo disciplinar, com pena de demissão e cassação de aposentadoria. Corta para cá. Cai na tua prova que todo o meio hábil de se exercer o direito constitucional de contraditória e ampla defesa deverá ter o prazo de 30 dias. Errado! 30 tem a reconsideração. Mas o recurso tem o quê? 15 dias é o prazo para a interposição. O da reconsideração, 30 dias. E o prazo para a interposição do recurso, 15 dias. Ok? Vamos lá. O recurso será recebido com efeito devolutivo para tudo. Geraldo, qual é a diferença do efeito suspensivo e para o efeito devolutivo? Olha só, galera. O efeito suspensivo é o que a gente vê lá dentro dos processos judiciais. É o que a gente vê aí na prática. Como? Por exemplo, o juiz bate o martelo e fala, Joãozinho, ou ele fala assim, ó, Douglas, pague 100 mil reais ao Geraldo. A partir do momento que o juiz deu aquela decisão, o Douglas tem que me pagar? Não, porque ele não pode recorrer. Aí ele vai e recorre, ou seja, eu vou suspender o efeito daquela sentença, daquela decisão, até que o recurso seja apreciado. Qual é o nome disso? Efeito suspensivo. Vamos lá, traz para cá na técnica agora. O efeito suspensivo, ele suspende os efeitos da decisão objeto de recurso, até que seja o quê? Transitada em julgado, acabou, não tem mais para onde recorrer. Aí eu aplico os efeitos dela, da decisão condenatória. Isso é o efeito suspensivo. Agora, ele está dizendo aqui, ó, que o recurso será recebido com um efeito devolutivo. É simplesmente ao contrário. O efeito devolutivo é, me devolve o processo para eu reapreciar, eu, administração, me devolve o processo para que eu venha reapreciá-lo, mas você já sofre os efeitos da decisão condenatória, os impactos da decisão condenatória. Então vamos lá, o efeito devolutivo, ou seja, o cara foi demitido, ele pode recorrer? Pode, só que ele recorre da rua, parceiro, ele vai recorrer de casa, ele não vai recorrer trabalhando. Olha para cá, o recurso será recebido com efeito devolutivo, poderá ser recebido com efeito suspensivo desde que fundamentado para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da administração. Regra, recurso administrativo, efeito devolutivo. Mas eu tenho exceção? Tenho. Suponhamos que eu sou servidor público, sou policial civil do Mato Grosso e eu fui demitido. Só que quando eu entro com recurso, eu peço para aplicar efeito suspensivo no meu recurso, porque se eu for demitido de cara, se aplicar os efeitos da demissão de cara para mim, eu não vou receber mais a minha remuneração, mais o meu subsídio. E por conta disso, não vou ter como custear o plano de saúde do meu filho, que vive a custas de aparelhos. Olha só, se eu não pagar, desligo o aparelho e meu filho morre. Está vendo que isso daqui é uma lesão a um direito meu, como recorrente, que ele vai ser irreparável? Então eu posso pedir que dê em efeito suspensivo a esse recurso? Posso. Não quer dizer que vai ser aceito. Correto? Ou aqui, ó, salvaguardar interesses superiores da administração pública. Para a administração pública, é interessante que o efeito seja suspensivo. Suponhamos que o servidor público policial civil está trabalhando lá naquela localidade. E lá naquela localidade tem uma escassez tremenda de servidores públicos, policiais, civis. O que vai acontecer? A administração demitiu. Você pode recorrer, recorre. Mas eu vou dar um efeito suspensivo e não devolutivo, porque eu não tenho ninguém para botar aí. É um interesse superior da administração pública nesse caso. Perfeito, galera? Então vamos lá. Vamos condensar agora tudo isso numa única leitura. O recurso será recebido com efeito devolutivo, porque eu devolvo o processo para reapreciação aplicando a decisão de pronto.
Porém, ele poderá ser recebido com efeito suspensivo, ou seja, suspendendo os efeitos da decisão condenatória até o trânsito em julgado, desde que fundamentado, ou seja, eu fundamentei aquele pedido para que evitasse possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesse superior da administração pública. Perfeito, galera? Ficou tranquilo isso para vocês? Então a gente faz o seguinte, olha só, está chegando no nosso tempo, você vai lá rapidinho, toma água, toma um cafezinho, vai no banheiro, joga uma água no rosto, sacode o corpo e volta, que a gente vai dar prosseguimento ao estudo aqui, o nosso estatuto. Eu te peço, não esqueça, vai até o finalzinho, vai lá, clica, a aula tá boa, não tá boa, tá legal, não tá legal? Eu quero saber a sua opinião. Até porque o nosso objetivo é fazer com que o teu sonho de aprovação se torne uma realidade. Conte sempre comigo. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.